Oi, pessoal, eu sou a Aline, psicóloga do esporte. Este é o canal Fartlek, o canal que traz os mais diversos assuntos sobre a corrida de rua. Então, seja mais uma vez muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu trago para vocês qual o papel da psicologia do esporte em relação ao desempenho na corrida, como a psicologia do esporte pode ajudar o corredor de rua a ter um melhor desempenho. E para falar desse assunto, a gente achou importante trazer esse assunto aqui, porque embora a psicologia do esporte seja uma área muito bem consolidada e fundamentada, muito corredor de rua ainda não conhece, ou às vezes até conhece, mas nunca realizou um trabalho de fato com acompanhamento de um psicólogo esportivo. Então, vou trazer para vocês alguns esclarecimentos iniciais em relação à psicologia do esporte e à corrida de rua. Então, primeiramente, trago para vocês um fundamento muito básico que eu acredito que vocês vão entender com muita facilidade. Então, o porquê é importante a preparação psicológica, por que é importante ter um acompanhamento com o psicólogo esportivo. Assim como a parte física do nosso corpo, que a gente treina, precisa treinar diariamente se a gente quer melhorar, o mesmo vale para o nosso psicológico. Então, o psicológico, treinar o psicológico também requer um treinamento sistematizado. E o que isso significa? Então, pegando até pelos princípios do treinamento físico, a gente precisa de uma periodização. Se você quer melhorar o seu desempenho na corrida, eu pressuponho que você tem um treinador, que você segue uma planilha de treino. Então, existe um compromisso diário ali com o teu treino. Você segue uma planilha, uma periodização que equivale aí a um treinamento sistematizado. Com a parte psicológica nossa, ocorre da mesma forma. A gente também precisa de treinos regulares e a gente também precisa de um treinamento sistematizado. Mas, Aline, então isso significa que a gente tem uma planilha de treino psicológico? Depende, as coisas são um pouco diferentes, né? São processos diferentes, mas o fato de você estar ali, geralmente a sessão psicológica ocorre a cada uma vez por semana, com duração de 50 minutos por sessão. Então, isso já significa que uma vez por semana você vai ter um tempo, um espaço dedicado exclusivamente para treinar o seu psicológico. E aí, dependendo de cada caso, a gente tem sim algumas ferramentas que são incluídas no seu treino físico para que você também treine o seu psicológico. Mas deixa eu trazer algumas outras explicações importantes. O que a gente treina? O que é treinar o psicológico? E muita gente até fala que eu saí para treinar tal coisa e estava treinando o meu psicológico. Mas o que é treinar o psicológico de fato? Então, isso significa a gente se debruçar sobre algumas habilidades psicológicas. Então, treinar o psicológico pressupõe, primeiramente, a gente saber como estão as suas habilidades psicológicas, entendidas aí como concentração, capacidade de lidar com a ansiedade, com o estresse, a questão da ansiedade pré-competitiva, a capacidade de visualização mental, como é que está o seu diálogo interior, se ele está positivo, ou como é que acontece esse diálogo interior, porque é algo muito importante aqui quando a gente fala do corredor de rua, porque ele faz muitos treinos solitários. Então, o diálogo interior é um ponto que é bem importante para ser trabalhado. Então, o primeiro passo é a gente entender como estão as habilidades psicológicas, o que está bom, o que é ponto forte e o que precisa ser melhorado. Segundo passo, então, é começar a aprimorar essas habilidades. Aí é onde a gente entra muitas vezes com algumas técnicas da psicologia do esporte, que aí você inclui no teu dia a dia de treino
para melhorar essa habilidade. Claro que cada caso é um caso, existem demandas diversas, então cada corredor vai ter uma realidade diferente. A gente parte desse pressuposto das habilidades psicológicas gerais, mas cada pessoa tem a sua demanda. Eu destaco aqui com muita ênfase a habilidade de concentração, que é uma coisa geral aí que todo corredor precisa ter muito bem desenvolvido, porque justamente é aquilo que eu falei, o corredor ele passa muito tempo sozinho e muitas vezes ele tem alguns desafios muito grandes, seja em termos de intensidade, quando a gente fala de uma prova curta, por exemplo, uns 5 km aí, que envolve bastante intensidade, então envolve você conseguir se manter concentrado para suportar aquele desconforto, já que a gente está falando de desempenho aqui, então envolve o suportar o desconforto para conseguir se manter naquele ritmo que você deseja. E para longas distâncias, acho que nem preciso falar muito, só reforçar aqui, você vai passar muito tempo ali só você e os teus próprios pensamentos. Então, por isso que a concentração é muito importante, assim como o diálogo interior. O que se passa na sua cabeça durante todo esse tempo ali que você precisa suportar aquele desconforto. Então, temos aqui 2 habilidades psicológicas que eu já destaco que são muito importantes para o corredor de rua. Então, de uma forma geral, a psicologia do esporte pode ajudar o corredor de rua a melhorar o desempenho dele, partindo desse pressuposto aí de que a gente também precisa treinar nosso psicológico. Treino é uma coisa sistematizada também, e aí o profissional da psicologia vai conseguir conduzir este processo para que você aprenda a lidar com as tuas emoções, para que você, até antes de lidar com as suas emoções, que você se conheça. Conheça o que se passa pela sua cabeça, conheça como estão suas emoções, como você lida com as suas emoções, para daí então você conseguir entrar em um processo de otimizar aí essa tua forma de lidar com as emoções e otimizar tuas habilidades psicológicas que serão importantes para atingir aquele teu objetivo. Então, pessoal, procure um psicólogo para chamar de seu, para otimizar o teu psicológico também. A gente sabe que o treino físico é fundamental, é o básico, e o psicológico vem aí para agregar ainda mais, para deixar esse treino mais completo, digamos assim, para que você, corredor de rua que busca melhorar seu desempenho, consiga chegar mais bem preparado aí para tuas provas-alvo, para atingir os objetivos que você deseja. Se você tiver dúvidas, aproveite este momento para tirá-las, deixe aqui o seu comentário e eu encontro vocês em um próximo vídeo. Um abraço!